Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, eu apresento aqui esse programa e vários outros no canal da Genial. Já agradeço a você pelo seu feedback em todos os vídeos que tem aqui do Tudo Sobre Ações, seu comentário, seu like, as pessoas se inscrevendo também no canal. Muito obrigado, eu fico muito feliz por isso. E já deixo aqui a sugestão para você comentar qualquer coisa. Comente agora. Boa noite, obrigado, oi, tchau, comente qualquer coisa. E também, obviamente, uma sugestão para um próximo episódio aqui dessa série. Por que eu peço para vocês sempre comentarem? Porque isso faz o YouTube divulgar esse vídeo para mais gente. E assim o programa cresce, eu fico mais feliz e depois eu ganho um aumento. Bom, duas grandes notícias antes de fato começar. Primeiro, esse episódio, como vocês viram aqui no título, é sobre BMG. Vocês pediram, eu tô trazendo, então, cara, continue comentando aí. Segunda coisa, tá? Esse programa, agora, a gente conseguiu fazer mais um dia. Então ele sai sexta, sábado e domingo. Sexta-feira sai na parte da manhã. Sábado e domingo, como vocês já estão acostumados, lá na parte do final da tarde. Então acompanhe todos os episódios, quem sabe daqui pra frente a gente não consiga fazer depois 4 vezes por semana, 5, assim por diante. Certo? E uma última notícia, na verdade, me sigam também nas minhas próprias redes sociais, só você jogar meu nome, Bruno Rosolini, aqui no YouTube, lá no Instagram, me siga lá, troca uma ideia, sempre legal. Certo? Bom, aqui na minha tela, como vocês podem ver, a gente já tem o logo do Banco BMG. Para você que acompanha esse setor, gosta do setor bancário, do setor financeiro em geral, você vai conhecer já o BMG, tem capital aberto aqui na Bolsa. E se você andar pela rua também, você acaba até às vezes vendo algum tipo de agência, até na camiseta de times de futebol, o Banco BMG patrocinava no passado, se eu não me engano, era o São Paulo. Bom, aqui um pouquinho sobre o BMG. São 91 anos de empresa, tá? Qual que é a missão deles? Eu sempre estou trazendo isso aqui para os bancos e às vezes o pessoal fica, pô, que legal, hein? A missão é uma coisa, mas no fim do dia eles estão fazendo outra coisa. Mas aí já é você, o seu próprio comentário. Qual que é a missão? Popularizar serviços financeiros no Brasil, oferecendo produtos que realmente ajudam pessoas em diferentes momentos da vida. Isso aqui é interessante colocar, porque o Banco BMG é bastante focado também em pessoas um pouco mais velhas, tá? Isso é legal de colocar, porque depois é uma vantagem até competitiva e a gente vai mostrar aqui ao longo do vídeo. 4 principais perfis de clientes que tem o banco. Primeiro, que eles chamam de consignáveis, que possuem ali um perfil para tomar crédito. Eles têm o que eles chamam de Banking as a Service e White Label. Banking as a Service e White Label é você oferecer os serviços ali para empresas, tá? White Label é basicamente você oferecer só a tecnologia e uma outra empresa, um outro serviço ali acaba usando tudo aquilo com a sua própria marca. O BMG oferece tudo isso para as empresas. Eles também tem o que eles chamam de mar aberto, que é todo o resto de cliente que não se encaixa nesses dois perfis. Então, na verdade, não são 4 principais perfis, são todos os perfis, certo? Porque se você tem um perfil que é todo o resto que não se encaixa nesses dois, é porque você está atendendo tudo. Basicamente, quais são os usuários ali, o usuário-chave? Usualmente, pessoas com mais de 35 anos, focados ali na classe B, C e D, beleza? Bom, alguns pontos positivos da tese de BMG, e quando eu falo aqui tese, pontos positivos, não sou só eu falando, é também o analista certificado que vai lá, escreve os documentos, fala com a empresa no dia a dia, acompanha todos os resultados na ponta do lápis. Primeiro, você tem um portfólio de produtos que otimiza o ciclo de vida do cliente aposentado, tá? Isso daqui também é uma vantagem competitiva, porque a população está envelhecendo cada vez mais, isso traz para o banco até poder de barganha para precificar, até poder de barganha para, às vezes, fazer um cross-sell entre diferentes produtos e serviços. Isso é interessante de colocar. Você tem um banco, né, que está presente em todo o país através de correspondentes bancários. De novo, um banco que consegue chegar no cliente final, independente de onde ele esteja, é mais fácil de você atrair esse cliente. Então, isso aqui eu coloco como ponto positivo, porque de fato acontece através do que a gente chama de correspondente bancário. E você tem um banco que é pagador da Previdência Social. Por que isso é bom? Porque ajuda na portabilidade, ajuda no controle da inadimplência, que isso é super importante para os bancos. A gente sabe que nesse curto espaço de tempo agora, grandes bancos como Santander, por exemplo, Bradesco, estão passando por momentos de inadimplência muito descontrolada, muito alta. Isso pressiona o resultado. Então, de novo, quando a gente tem um banco aqui que consegue controlar essa inadimplência, isso é bom para o acionista. E a gente também permite, né, por ser pagador ali da Previdência, que o banco melhore os preços, né, nos seus produtos de crédito. De novo, mais uma vantagem competitiva para conseguir manter aquele cliente dentro da sua base. A gente sabe que a concorrência tem aumentado muito nesse segmento bancário, então quanto mais barreiras você tem para impedir que o cliente saia e que ele se sinta feliz em casa, vamos colocar dessa maneira, melhora para o banco, melhora para o resultado no futuro. Resultados recentes, vamos comentar porque a gente acabou de passar aqui sobre a temporada de resultados, você acompanhou. Se você quiser saber com mais detalhes, primeiro link aqui do comentário fixado é o relatório de BMG. No terceiro TRI de 22, o lucro veio bastante em linha com as expectativas não só da Genial, como mais também do mercado inteiro. E segundo os nossos analistas, o resultado de BMG ele vai passar a ficar melhor só no quarto trimestre de 2022, ou seja,
no próximo resultado que o banco reportar. Por quê? Porque você vai ter uma originação de crédito que vai continuar forte, né? Então você tem ali uma carteira de crédito crescendo, eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui ao longo do vídeo. Você tem um custo de funding que deve arrefecer quando a Selic começar a cair, essa é a perspectiva. Óbvio que isso aqui pode não acontecer, dependendo dos rumos, né, que acontecerá no país nos próximos anos. Então, se a Selic começa a cair, a gente tem um custo de funding que fica mais interessante. E a gente tem uma inadimplência que, como eu já comentei para vocês, está bastante sob controle. A inadimplência é o principal, basicamente, que a gente tem que ver, não o principal, né, mas um dos principais motivos para a gente acompanhar nos bancos. Lembra, uma inadimplência alta, pressiona o resultado vem pior, certo? Você tem, mesmo assim, o outro lado da moeda, um ROI que continua bastante fraco comparado aos seus pares privados. Não, aos seus pares privados não, aos seus comparáveis também, não só privados. E por que isso é ruim? Porque para banco, e na verdade para qualquer empresa, tá? Você entender como que o ROI se comporta ao longo do tempo é muito importante para você como acionista. O ROI é o retorno sobre patrimônio. No final do dia, é quanto que o banco, né, quanto que a empresa consegue rentabilizar o capital do próprio acionista. E é um custo de oportunidade. Às vezes você tem ali aplicações de renda fixa, aplicações que você às vezes corre menor risco, que te pagam mais. Então, se o ROI de um banco ou de uma empresa ele é muito baixo, acaba não às vezes fazendo sentido para você como acionista deixar o seu capital aqui. Então, por isso que eu sempre falo, o interessante é que a gente busque, para uma carteira de longo prazo, empresas que crescem o ROI ou que mantêm ele a níveis interessantes para você investir, certo? Para você ter uma ideia, tá? Foi 5,5% no terceiro TRI de 22. Se você comparar com o Banco do Brasil, por exemplo, que veio 20, olha a diferença disso, tá? Então, de novo, ROI bastante fraco ainda, tende a melhorar, como falaram nossos analistas, lá no quarto trimestre de 2022. Aqui mostrando para vocês a evolução só da carteira, como eu comentei, tá? Eu não quero que você fique olhando muito para os números, é mais para mostrar que ao longo do tempo, tá? Essa carteira tem melhorado, tem ficado melhor. E, de novo, isso é bom, porque lembra que eu falei aqui? É um dos pontos positivos, ó, para o resultado melhorar. Originação de crédito continua forte, carteira crescendo. É exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Se a gente continuar vendo isso ao longo do tempo crescer e a inadimplência ficar sob controle, o resultado vai melhorar, certo? Bruno, qual que é a recomendação da Genial? Manter. Vixe, para você que estava querendo comprar, nossos analistas acham que não vale a pena nesse momento. Não significa que você deve vender o que você tem, mas que você nesse momento não deve comprar também, porque eles não enxergam que tem um upside bastante interessante. Quem sabe, depois que o resultado começar a melhorar, lá no quarto TRI e no ano que vem, né, nos próximos resultados, aí sim talvez eles atualizem isso daqui para uma compra, certo? Se você quiser se basear, preço-alvo de 2,80, o Eduardo Nishio é o nosso analista responsável e o relatório dele na plataforma Genial Analisa te traz mais detalhes sobre tudo isso, certo? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, tá? Deixa aqui o seu gostei, comenta, dá sua sugestão para o próximo episódio. E lembra que agora sai 3 vezes por semana, sexta, sábado e domingo. E também me segue lá nas redes sociais, Bruno Rosolini, certo? Bom, pessoal, é isso aí. A gente se vê. Acompanha também o podcast Genial Analisa aqui no canal da Genial, que eu apresento. Acompanha os fechamentos de mercado, Morning Call, todos os programas 100% gratuitos para te trazer melhor informação e, obviamente, depois você consegue, né, investir melhor e aí você acaba ganhando mais dinheiro, certo? Tamo junto, um abraço, valeu! Qual que é a grande ideia aqui desse vídeo? Primeiro, duas grandes coisas para falar antes de começar. Primeiro, eu fiz uma piada, então já deixa seu like por essa piada. Primeira coisa, hoje é de BMG. Eu não consegui me controlar, mano. Ai, ai.